sobre essa campanha e sobre perda auditiva com o Dr. Linkelson Marques, otorrinolaringologista. No Brasil, são registrados mais de 160 mil casos de perda auditiva por ano. E ele vai contar para a gente quais são as causas, sintomas, como tratar e muito mais. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso programa. É um número muito alto, né? É um número muito alto para os padrões atuais. Por isso que é uma campanha que vem bem enfática esse ano, principalmente em relação à população que se faz a campanha. Que, no caso, a Organização Mundial da Saúde, ele gira em torno para os 18 aos 32 anos, a campanha voltada para esse ponto devido a uma população que está exposta a um volume, sons muito altos. Muito altos, né? Quais são os tipos de perda auditivas mais comuns? Os tipos de perdas auditivas mais comuns, a principal causa é a perda auditiva através da idade, no idoso, que se chama o nome presbiacusia. Sim. Porém, a campanha, atualmente, através da ONU, a Organização Mundial da Saúde, ela gerou e volta através dos jovens e adultos jovens, devido a uma consequência de uma perda a médio e longo prazo que está sendo acometido existentemente no mundo. Em torno de 1 bilhão, já a população mundial já tem essa sequência de acometimentos com risco de perda auditiva através de sucessão de exposição a altos volumes de maneira permanente e prolongada. Para você ter uma ideia, Carla, só no continente americano temos hoje um risco de perda auditiva entre uma pessoa a cada 5 pessoas em 2022. É mesmo? E em 2050, se não tivermos uma ação voltada para esse ponto, em 2050 será 1 para cada 4 pessoas, gerando em torno de 225 milhões de pessoas. E quais são as causas mais comuns para esse problema, hein? São pessoas, pelo o mundo atual ao qual nós estamos expostos, pessoas que estão trabalhos expostos a barulhos muito altos, até jovens em que têm expostos a games, fones de ouvido, acometimentos auditivos que não fazem um abafamento em relação a ruídos, gerentes e pessoas que fazem eventos como boates, festas de grande porte, em que nós temos uma exposição sucessiva a uma quantidade de decibéis bastante alta em tal evento, que termina tendo um processo sucessivo, temporário, que pode levar a um processo permanente. Inclusive, muitas pessoas relatam ter um zumbido no ouvido. Sim. Né? Isso é sempre um indicativo ou também pode ser um sintoma de outras doenças? Justamente, é um sintoma que o paciente pode indicar um processo de perda inicial da audição. Da audição. Isso. A pessoa ela pode ter uma primeira manifestação sendo o zumbido provocada através de uma lesão temporária na região da via auditiva, que pode ser reversível, você terminando removendo do processo da exposição auditiva. Porém, se houver uma exposição prolongada, 24, 48 horas sucessivamente, pode evoluir com a perda auditiva permanente e até mesmo irreversível. Nossa, assustador, viu? Doutor, em quais casos de perda auditiva se faz necessário o uso do aparelho auditivo? Nos casos do aparelho auditivo, que mais precisamente são aparelhos de amplificação sonora individual, se faz para o tratamento em pessoas que elas detêm um processo de perda auditiva, porém não tem uma perda total da audição. Você tem um processo ainda de reserva, que nós chamamos na otorrinolaringologia de uma reserva coclear, ou seja, temos uma área que ainda está escutando e nós poderemos colocar esse aparelho para poder amplificar o som. Pessoas que têm essa perda de audição, muitas vezes elas entendem, porém não compreendem. E essa amplificação faz com que a pessoa tenha uma melhor qualidade de vida, um processo mais independente nas suas atividades diárias, no seu trabalho. Isso é um ponto bastante importante. Eu sempre falo para os meus pacientes uma analogia. Eu uso óculos porque eu não tenho uma visão
100% íntegra. Íntegra. Então, eu utilizo o óculos para poder fazer essa compensação. O aparelho auditivo é da mesma maneira. Né? Além do aparelho auditivo, existem outros tratamentos? Existem sim. Existem outros tratamentos que podem ser realizados, claro que dependendo do tipo de perda auditiva. Alguns pacientes, quando não têm a satisfação através do aparelho auditivo, aparelho de amplificação sonora individual, pode ser utilizado um processo mais moderno, que já nas últimas décadas está sendo muito utilizado, inclusive é realizado aqui no nosso Piauí, que é o implante coclear, porém são através de indicações bem precisas e bem específicas, que vai terminar beneficiando o paciente, dependendo do contexto que é existente para cada paciente. Eu me preocupo muito com relação às crianças. Você falou sobre essa questão de usar por tempo prolongado os videogames. A gente sabe que hoje em dia, cada vez mais as crianças passam muito tempo com o videogame ou o próprio celular. Antigamente, as brincadeiras de crianças eram outras, né, doutor? Verdade, né? Na minha época, eram outros tipos de brincadeira, né? Mas hoje é diferente. Isso preocupa, por exemplo, criança que tem muita dor no ouvido, pode ser um indicativo de uma perda auditiva, por exemplo? O processo, primeiro voltado um pouco para a exposição e as brincadeiras. Nós tivemos uma época que nós tínhamos brincadeiras mais naturais, Sim. em que hoje o contexto é diferente, bastante tecnológico, que nós precisamos utilizar muitas vezes que a tecnologia, ela quer que nós utilizamos um processo auditivo para poder tentar vivenciar um meio mais tecnológico, 3D, Sim. enfim. Porém, não está se havendo um cuidado específico sobre a utilização do processo auditivo nas crianças, nos jovens, e muitas vezes aquela alegria momentânea pode gerar um processo permanente, futuro, em que você não reflete sobre aquele problema primário, que é um pouquinho lá na adolescência e até nos jovens. O que a gente pode falar de um tipo de prevenção. Justamente. Né? O melhor tratamento se requer a prevenção, a profilaxia sobre esse ponto. Lembrando que o quê? É um fator bem alarmante. Pessoas que têm uma perda auditiva através de exposição de ruídos, por qualquer ruídos, sendo prolongado, permanente e repetitivo, o aparelho de amplificação sonora, ele não tem efetividade por esses pontos. Por esses pontos, né? Então, o melhor tratamento é a prevenção. Entendi. Por isso que a Organização Mundial de Saúde está sendo bem enfática esse ano. No ano passado já foi enviado o relatório mundial da audição com algumas prerrogativas, tentando alertar a população de todos os continentes sobre esses pontos e que esse ano coloca novamente em prática com um tema que, inclusive, ele é bem enfático, que no caso, ele relata que é ouvir por toda a vida, porém com cuidado. To hear of life, listen with care. Então, é um processo que tem que ser bem enfático para essa população que é o adolescente e o adulto jovem. E o adulto jovem, né? Porque muitas vezes são expostos mesmo, e aquilo que a gente vem falando aqui, de uma forma geral, prevenir na nossa vida é sempre uma melhor solução, né? Sim. Só mudando um pouquinho do assunto aqui, aproveitando a oportunidade, porque eu estou ao lado de um otorrinolaringologista, surgiu uma pergunta aqui de uma telespectadora com relação à labirintite, porque a labirintite também é um pouquinho aqui no ouvido, né, doutor? Que vem um zumbido e tal. Quais são os sintomas que diferenciam de que o zumbido no ouvido não tem nada a ver com a perda auditiva e sim com a labirintite? O processo da labirintite, na verdade, é uma forma que popularizou-se sobre uma manifestação clínica que, no caso, é a tontura. A labirintite é um dos tipos de diagnóstico de tontura, porém é o diagnóstico mais raro. A população ela adquiriu esse meio de falar o nome labirintite, mas o processo de labirintite se advém de um sintoma que é a tontura, que é uma sensação que você pode ter, sensação de desequilíbrio, sensação de rotação. Por quê, doutor? Existem diversas causas, Carla. Existe estresse, ansiedade, depressão, colesterol alto,
pressão alta, doenças arteriais, coronarianas, problemas neurológicos, existe uma infinidade de fatores. E tem pessoas que têm um processo de tontura que, conjuntamente com o sintoma do zumbido e até o sintoma de uma perda de audição, essa tríade, ela pode ser chamada de sugestivo de uma doença chamada até de síndrome de Meniere. Mas isso é um ponto à parte que nós podemos depois falar, inclusive, em outra entrevista, né? Olha aí, um ótimo assunto para a gente poder falar aqui em uma outra entrevista no nosso programa Canal Saúde.